Bom, nós já falamos sobre a proposta de Cidade de Cinco Harmonias e as principais ideias e inspirações para o projeto. Então acho que já podemos falar um pouco mais profundamente sobre como o RPG em si de fato é, ou pelo menos está sendo, considerando que ele ainda é um projeto e muita coisa ainda pode vir a mudar nele. Aliás, ponto importante a ser salientado. Estaremos disponibilizando os textos ainda crus do material que já temos numa pasta do nosso Google Drive. Assim, se você quiser saber mais sobre o que estamos falando por aqui, não deixe de conferir os materiais que queremos disponibilizar por lá. Lembrando, embora sejam bastante printer-friendly, eles ainda são considerados apenas prévias do que temos pronto. De maneira alguma, o que está ali é um material final. Conforme o que já dissemos no vídeo anterior dessa série, o taoísmo tem sido nossa principal fonte de inspiração, não só para a construção de tramas do cenário, como também para o próprio sistema básico. E nós também já falamos sobre taoísmo num vídeo anterior e sobre como o conceito do Tao funciona. Porém, essa não é a única variável com que o taoísmo lida, aliás, bem longe disso. Dependendo da vertente ou intuito da pessoa, você pode lidar com sistemas de previsões como o Omyodo japonês, ou até mesmo tradições também taoístas que lidam com literalmente milhares de variáveis agindo ao mesmo tempo sobre a vida de uma pessoa, como o posicionamento de estrelas, planetas e o ano do seu nascimento, além de todo aquele arcabouço também imenso de variáveis que o Feng Shui lida. Enfim, mas nosso ponto no momento é que para entendermos o taoísmo, temos que também entender como os seus 5 elementos funcionam. Embora os 5 elementos taoístas tenham nomes bem definidos, seus conceitos e aplicações práticas sofreram uma expansão imensa de aplicações e significados ao longo de literais milênios, desde que o sistema filosófico passou a existir. E nisso, como era de se esperar, existem várias correntes que discordam em alguns pontos, interpretações e aplicações desses conceitos. Mas, estranhamente, nenhuma delas sugere mais ou menos elementos. Há quem inclusive enxergue nos ciclos elementais comportamentos naturais e universais como, sei lá, as fases de uma fissão nuclear. Mas o que nos interessa no momento é algo bem mais simples do que isso, eu garanto. Enfim, entrando no que de fato nos interessa, os 5 elementos taoístas são água, madeira, fogo, terra e metal. Mas além dos entendimentos meio óbvios do que cada uma dessas coisas é, o taoísmo se interessa mais nos relacionamentos entre esses 5 elementos. E se estamos falando disso, estamos falando dos principais 2 ciclos elementais do taoísmo, o gerador e o ofensor. O ciclo gerador aborda relacionamentos colaborativos entre os elementos, ou seja, qual elemento fortalece o outro, enquanto o ofensor lida com qual elemento anula ou combate o outro. Assim, no ciclo gerador, podemos começar com a água. O acúmulo de muita água no mesmo lugar pode favorecer o surgimento de musgos e outras formas de vida vegetal. Nesse caso, o elemento madeira. O acúmulo de muita madeira no mesmo lugar, porém, favorece a ocorrência de incêndios, que equivale ao elemento fogo. Se deixado consumir tudo o que existe, o fogo transformará tudo em cinzas. Pó, o elemento terra, que finalmente gerará minérios metálicos em suas profundezas. Metal esse que pode ser refinado, forjado e usado para instrumentos que podem conter a água, o que reinicia o ciclo. A gente não vai falar do ciclo ofensor por enquanto, mas falando do que nos interessa propriamente enquanto um sistema de RPG, nós baseamos nossa mecânica muito próxima em algo que você já viu na 5ª edição de Lenda dos Cinco Anéis. Assim como lá, seu personagem também é composto em termos mecânicos, prioritariamente por 5 elementos. Diferentemente de lá, temos os 5 elementos taoístas e não os 5 elementos do livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi. Mas novamente, assim como lá, como você quer realizar uma ação na cena é mecanicamente mais determinante do que o que você quer fazer na cena. Isso permite que personagens não tenham um foco limitador, como uma ideia de classes mais combatentes em oposição a outras mais sociais ou conjuradoras. Um personagem pode ser bom nos 2 se o jogador assim pretender. O que ele vai escolher é a ênfase que o personagem dá a cada abordagem dessas áreas. Um personagem que preze mais o fogo, por exemplo, é mais propenso a ações enérgicas, vibrantes, revolucionárias, inovadoras e, por que não dizer, agressivas. Não estamos falando apenas de como ele se comporta em situações de combate aqui. Testes são resolvidos apenas com dados D6. Numa situação ideal, seu grupo terá dados especiais para o nosso sistema, mas dados D6 comuns também podem ser usados com uma leve inconveniência que queremos não ser excessivamente punitiva. Num dado D6, cada face equivale a um elemento taoísta, tal qual já era de se esperar, e a sexta face equivale a um resultado especial, que chamamos de harmonia. Para cada vez que o símbolo desse mesmo elemento surgir nos dados, um acerto é contabilizado. O símbolo de harmonia equivale a 2 acertos, independente do elemento.
e para cada vez que o elemento gerador aparecer, uma oportunidade também é contabilizada. Acertos são o principal critério para se determinar se a ação do personagem em si teve êxito ou não. Se o total de acertos foi igual ou superior à dificuldade proposta no teste, a ação teve sucesso. Sim, simples assim. Oportunidades, por sua vez, não contam diretamente para o total de acertos, mas podem ajudar o personagem mesmo assim. Oportunidades podem dar ao personagem benefícios secundários, mas que não concedem sucesso à ação propriamente. Porém, elas podem também ser convertidas em acertos e vice-versa, na proporção de 2 oportunidades equivalem a 1 acerto. Mas por que alguém iria querer converter acertos diretos em oportunidades? Bom, principalmente em situações de combate, os estilos de luta podem garantir benefícios mais interessantes no momento, ou aproveitar acertos insuficientes e transformar uma ação completamente fracassada em outra moderadamente bem-sucedida. A gente vai falar em maior detalhe sobre os estilos de luta numa outra oportunidade. Acabou que eles são um assunto meio grande para serem abordados em um outro vídeo. Eles merecem ter um vídeo exclusivo apenas para eles. Nos primeiros testes que executamos, saber qual o elemento gerador ou ofensor de qual outro elemento se provou algo bem demorado e cansativo, principalmente para quem não tem lá muita experiência com taoísmo. Mas planejamos criar ferramentas para tornar esse entendimento bem mais rápido e fácil, como deixar o diagrama elemental na ficha do personagem. Na primeira concepção do sistema, um dado com o valor do elemento ofensor também retirava um acerto do total da rolagem. Nós achamos melhor ignorar essa parte, pois se tornou extremamente punitivo para os personagens da narrativa, o que incluía os NPCs. E da maneira tal qual as regras estão, permite-se que 50% dos resultados de todo o dado sejam mecanicamente relevantes. Outra escolha nossa foi deixar o sistema bem aleatório. Não há um resultado no dado que seja sempre bom, exceto de harmonia. Os resultados que contam como acerto ou oportunidade dependem do elemento em questão para a ocasião. E isso pode variar muito para o mesmo personagem ao longo de até mesmo a mesma sessão. Naturalmente, ainda há muito a ser dito sobre vários outros processos mecânicos que temos pelo menos rudemente trabalhados no momento, como a criação de personagem, combates e o nosso particular sistema de interação social ou de intriga, como ele é chamado em outros sistemas. E aqui nós preferimos chamar de negociações. Mas todas essas questões, é claro, são conversas para outros chás. Esperamos ansiosos por vocês assim que pudermos falar mais a respeito. Não deixem de acompanhar os nossos materiais disponibilizados no Drive e também de se inscrever no canal para novas interações desse projeto. E dar o like no vídeo se você realmente gostou do que temos mostrado até o momento. Até lá, que tenhamos todos ótimas rolagens.